Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de lhe convidar a estar com a gente aqui no nosso programa, o programa do Instituto Internacional de Direito Comparado. Você, da TV Justiça e também das nossas afiliadas por todo o estado de São Paulo, estão convidados a acessar o nosso site, o idc.org.br, concorrer aos nossos livros da semana, nos mandar lá alguma inquirição a respeito de alguma dúvida sua ou até mesmo uma indicação de pauta no lp@leandropinto.us. Você que participou do nosso programa semana passada, fez lá o seu pedido para o livro da semana, não se preocupe, se você ainda não teve o seu retorno, nós vamos voltar, aqui nós estamos recebendo muitos e-mails, então possivelmente na próxima semana você já está recebendo um retorno. O livro da semana, inclusive, é um livro do professor Richard Posner. O professor Richard Posner, ele é um advogado, professor de uma law school nos Estados Unidos, mas também advogado e extremamente atuante. E ele escreveu um livro, How Judges Think, que é Como os Juízes Pensam. É um livro interessantíssimo, inclusive, como é um livro sociológico, você pode também interpretá-lo aqui no Brasil. Então, eu indico a leitura e você de casa, se quiser concorrer à obra do professor Posner, pode ingressar lá no nosso site, no meu Facebook ou no nosso Twitter. Então, esteja conosco. Se você assistiu o programa da semana passada, você pôde perceber que nós tivemos um debate aqui extremamente acirrado com o professor Costa Machado. Inclusive, eu aproveito também para mostrar a obra do professor Costa Machado, o que me chamou muita atenção por ser uma obra extremamente comprometida com o direito processual civil. Então, no programa da semana passada, nós tivemos o prazer de receber o professor Costa Machado, o qual eu pedi para ele gravar mais um programa para falar sobre um substitutivo, que ele falou no final do terceiro bloco. E como nós não tivemos a oportunidade de falar sobre esse substitutivo, ao qual ele está emprestando ao Congresso Nacional, nós abrimos um programa especial para falar disso. Eu considero que o Código, particularmente, considero que o Código 73 é um código muito bom, mas deve e precisa ser reformado. E por um novo código. O professor Costa Machado, por outro lado, já entende nesse substitutivo que ele pode ser melhorado. Então eu gostaria que o professor Costa Machado, primeiro agradecer ao professor Costa Machado por estar aqui e depois pedir para ele explicar um pouquinho desse substitutivo para a gente debater aqui algo tão importante para a nossa sociedade, que é a reforma do Código de Processo Civil. Bom dia, professor. Bom dia. Eu gosto muito de conversar com o senhor, até porque os nossos debates estão extremamente acirrados, a gente conversa porque a minha área também é direito civil, direito processual civil, então me interessa muito debater sobre algo que eu acho tão importante, principalmente para o desenvolvimento da nossa sociedade, que é onde a sociedade vai buscar o Estado para ver os seus litígios diários resolvidos. Me fala um pouquinho do seu substitutivo. Pois é, faz alguns... Aliás, famoso substitutivo Costa Machado. Eu acabo de apresentar ao Brasil uma ideia alternativa ao projeto de novo CPC. E por que eu fiz isso? Por que eu elaborei esse substitutivo? Pela razão de que eu acho que o projeto, apesar de trazer muitas coisas boas e muitos avanços, ele ainda nos apresenta aspectos autoritários muito intensos, como o desaparecimento do processo cautelar, dos seus procedimentos cautelares específicos, todos eles aparecem com o projeto, o desaparecimento de vários procedimentos especiais, a limitação extrema do direito de agravar, o desaparecimento do agravo retido, todas essas coisas. Numa mudança anterior, né? Ele continua existindo, mas eu acho que nós podemos consertar o agravo retido para que ele ainda tenha um papel importante, principalmente quanto àquelas decisões que o juiz toma em audiência. Então, o projeto, para mim, me parece que traz ainda tantas coisas autoritárias que muito mais interessante seria se nós conseguíssemos incorporar no Código de 73 todas aquelas coisas boas que foram produzidas no Senado e todas aquelas coisas boas que foram produzidas na Câmara, inclusive nos relatórios parciais que foram apresentados há 2 meses. E é todo esse trabalho de compilação que me ocupou nesses últimos 30 dias. Incorporar ao Código de Processo Civil todas as coisas boas. E são muitas as coisas boas que estão lá no projeto. Então, eu não tenho dúvida que a criação de um procedimento comum, que se inicia sempre com uma audiência de conciliação, é uma coisa boa.
Eu acho que o desaparecimento da impugnação ao valor da causa, o desaparecimento da exceção de incompetência, a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas, a criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsões novas. Eu só gostaria de pedir para o senhor, porque aqui, ao que pese o nosso programa, ele ser feito também para advogados, não só advogados assistem nosso programa, então tem muito estudante de direito e também o público em geral. Então eu gostaria só que o senhor explicasse um pouquinho mais detalhado o que é cada um desses institutos e para onde eles foram transferidos, né? Quando acabou a impugnação ao valor da causa, mas a impugnação ao valor da causa vai persistir numa preliminar. É isso. Então, só explicar isso para o pessoal de casa, até para eles não ficarem perdidos. Eu entendi. Claro. Nós temos sempre que considerar essa perspectiva de pessoas não do direito, não é? Existem alguns incidentes que complicam um pouco o processo. A exceção de incompetência, por exemplo, ela depende de quase que um processinho ao lado que o juiz tem que decidir. Desaparece isso. Quando o réu contesta a ação, ele alega essa matéria. Sobre o valor da causa é igual, tem um apenso que atrapalha a vida do juiz e das partes. O juiz decide isso no saneamento a partir de uma alegação na própria contestação. São coisas, então, que vão tornar o processo mais viável, mais célere efetivamente. O incidente prático, né? Mais prático. E todas essas coisas boas, disciplinas novas sobre a defensoria pública, sobre a advocacia pública, sobre gratuidade da justiça, todas essas coisas que são boas do projeto, a cooperação internacional, a cooperação nacional, que são coisas novas e boas que estão no projeto, são incorporadas no projeto, no Código de Processo Civil de 73, sob uma forma de reforma. Porque o mundo mudou, não é isso? Isso é modernizar, isso é modernizar. Globalização, etc. O mundo nosso mudou. O Código, acho que essa reforma é necessária por esse aspecto. Né? A celeridade já é um aspecto mais discutível. Então, toda essa atualização e modernização vem para dentro do Código de Processo Civil de 73. Agora, o que o substitutivo promove? A manutenção do processo cautelar com todos os seus procedimentos específicos. O arresto, o sequestro, a busca e apreensão, o arrolamento, alimentos, tudo isso. Mas a eliminação do poder do juiz e de ofício conceder medidas cautelares, isso desaparece. A gente não pode aceitar isso. Mas o desaparecimento do poder do juiz de inverter a ordem da produção das provas segundo a sua própria vontade. O desaparecimento desse poder do juiz de alterar prazos. A gente amplia o cabimento do agravo de instrumento para mais algumas situações, dentre elas, aquelas que dizem respeito à prova. Segundo o projeto, quando o juiz tomar uma decisão probatória, essa decisão é irrecorrível, salvo em um caso. Segundo o meu substitutivo, as decisões probatórias, principalmente quando o juiz indefere provas, elas passam a ser recorríveis. Qual é o caso? É a exibição de documento ou coisa. É o único caso em que se admite o agravo de instrumento no projeto. No substitutivo, todos os casos de indeferimento de prova são passíveis de recurso. Quando o juiz inverte o ônus da prova, quando o juiz admite uma prova emprestada, a proibição da prova ilícita, quando ele decide sobre isso, cabe agravo. Senão, nós temos uma concentração enorme nas mãos do juiz, sem contraste, sem possibilidade de discutir com o juiz. Então, esse substitutivo traz esse lado democrático do Código 73 de volta para o nosso processo civil. E eu acho que essa é a importância dele. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, eu convido você a ingressar no nosso site, o idc.org.br, ou na nossa conta no YouTube, para assistir o programa anterior. Que seria muito bom você de casa assistir o programa anterior para poder acompanhar esse programa aqui. Porque no anterior nós discutimos a reforma do Código. E nesse aqui nós estamos discutindo uma forma de se atenuar a reforma do Código e alterar algumas coisas que, do ponto de vista do professor Costa Machado, são importantes. Então, ingresse lá no YouTube, na nossa conta no YouTube, ou até mesmo no nosso site, e veja o primeiro programa, para depois atualizar-se com esse. Até o próximo bloco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria de convidar você... Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. O livro da semana, para os aficionados, inclusive
do nosso sorteio, os aficionados do nosso sorteio. Inclusive eu tenho recebido... Olá, retornamos no segundo bloco do Conexão Legal. Para os aficionados que ficam me tweetando para querer saber, olha, que dia que é o sorteio do livro, qual é o livro da semana, vai aí, olha, o professor Posner, How Judges Think. Inclusive, é um livro muito, muito interessante, principalmente quando tem um capítulo aqui que ele fala que o juiz legisla. E por que o juiz legisla? Mas eu não vou antecipar para você, concorra lá, ingresse lá no nosso site, no nosso Facebook ou no nosso Twitter e concorra ao livro da semana e eu indico a leitura. Muito bom livro. E nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do substitutivo Costa Machado. E, para tanto, eu trouxe aqui o professor Costa Machado, que é o segundo programa, inclusive. Eu até alertei no final do bloco anterior que se você não assistiu o primeiro programa, você deve assistir, que é um programa interessantíssimo, um debate extremamente quente sobre as reformas do Código de Processo Civil, e que deduziu que terminou nesse segundo programa aqui, que é um programa especial sobre o substitutivo do professor Costa Machado, que ele está nos explicando de como funciona. Professor, lá vai uma pergunta que eu acho pertinente do ponto de vista das alterações do Código de Processo Civil de 73. Acho que lá em 2006 nós tivemos a alteração que determinou a antecipação de tutela, que criou a antecipação de tutela e a possibilidade da antecipação de tutela. Se eu estiver errado, o senhor que é professor de Código de Processo Civil, me corrija. Se eu não me engano, foi em 2006. E essa alteração, ela instituiu a figura da antecipação de tutela, que, infelizmente, até hoje não pegou no tribunal. As antecipações de tutela são raríssimas. E quando são feitas, são porque realmente não tinha como não ter dado. Porque o juiz, infelizmente, ele não tomou para si aquela responsabilidade de antecipar a tutela, mesmo com bons títulos. Isso muda? Existe uma previsão de tutela antecipada apenas com base num bom documento, que me parece uma coisa extremamente perigosa. Eu acho que a limitação estabelecida pelo perículo in mora para a concessão da tutela antecipada é uma coisa boa. Eu acho que só em casos excepcionais o juiz pode e deve antecipar a tutela, porque a antecipação da tutela significa o juiz proferir uma decisão imediata, sem ouvir o réu, sem contraditório, sem ampla defesa, sem que o réu se manifeste, sem que ele saiba. Isso é uma coisa extraordinária, que só pode ser concedida extraordinariamente. Mas ele não pode fazer isso ouvindo o réu? Ele pode. ouve o réu e novamente... Essa é uma coisa que eu introduzo no meu substitutivo. Eu faço constar da disciplina da tutela antecipada a audiência de justificação. Se o autor não consegue demonstrar os requisitos necessários apenas com documentos, o juiz faz uma justificação, como acontece no processo cautelar, para conceder em seguida a providência antecipada. É uma coisa que vai facilitar a concessão da tutela antecipada, mas que pode contar com a presença do requerido. Então, é algo democrático e que é uma evolução em relação ao que está proposto. Além disso, eu quero citar algumas coisas interessantes que o substitutivo traz e que, na verdade, já foi colocado no relatório parcial. Felizmente, conseguimos essas vitórias. A devolução da reconvenção. Volta a existir reconvenção. Volta a existir ação declaratória incidental. Volta o recurso de embargos infringentes. Todas essas coisas voltam pelo meu substitutivo também. Algo diferente daquilo que está lá é a proposta e a ideia de que a conciliação seja realizada fora do prédio do Poder Judiciário, por meio de câmaras de conciliação e mediação privadas. O projeto, ele estabelece, e isso me parece muito bom, que em todo o processo há uma audiência prévia de tentativa de conciliação. Mas qual é o defeito? A ideia é boa, mas a execução não é tão boa, porque a conciliação, como projetada, ela passa a depender de toda uma infraestrutura material do próprio Poder Judiciário. E o Judiciário não tem dinheiro para investir nem em computação, em informatização, em elementos materiais para a Justiça funcionar. O Judiciário não tem condição de investir nesse organismo novo para a realização de conciliações. O que eu proponho?
que se permita a câmaras de conciliação e arbitragem privadas que sejam credenciadas junto aos tribunais de justiça, segundo regras pré-estabelecidas e requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que quando o juiz receba uma petição inicial, ele determine que essa audiência de conciliação seja realizada lá na 25ª Câmara de Conciliação e Arbitragem, aqui em São Paulo, imagine, na Avenida São João, número 820. As partes são dirigidas àquele local e lá acontece a conciliação. Até porque, como projetado, não é o juiz que faz. Então, por que essa atividade depender de prédio do judiciário, de serventuários do judiciário, de computadores do judiciário, água, luz, telefone do judiciário? Tudo isso pode ser feito fora do judiciário. Significaria uma grande economia de dinheiro e uma grande economia de trabalho para o Poder Judiciário. Mas, doutor, que medo nós precisamos ter em relação a isso? Isso não vai onerar não só o judiciário, mas também toda a cadeia, as classes, o autor, o réu? Mas eu quero que o senhor me responda isso no próximo bloco. Você aí de casa, não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro da semana, ingresse lá no nosso Facebook ou no nosso Twitter ou através do e-mail lp@leandropinto.es. Até o último bloco do Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, hoje com um assunto importantíssimo, a reforma do Código de Processo Civil, e em especial o substitutivo Costa Machado, do professor Costa Machado. Inclusive, o livro do professor Costa Machado, que foi alvo do sorteio da semana passada. Inclusive, se você perdeu o sorteio só vai ser no final do mês. Então, você pode concorrer também ao livro do professor Costa Machado. Faça lá uma notinha no Facebook ou no Twitter, ou até mesmo através do e-mail lp@leandropinto.es e pode concorrer ao livro do professor Costa Machado, que vai ser alvo do sorteio no final do mês. O livro dessa semana é o livro do professor Posner. Tá? Se você quiser concorrer também, você liga lá, olha, quero concorrer ao livro do professor Posner. Você vai concorrer aos 2 livros. Então, olha aí a chance que você está tendo. Nunca na história do Conexão Legal teve isso. Está concorrendo a 2 livros numa semana só. Mas, para tanto, eu quero que você assista o programa anterior, que é sobre reforma, e esse aqui sobre o substitutivo do professor Costa Machado. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta para o professor. Se as câmaras, porque no substitutivo Costa Machado ele propõe que a conciliação seja também feita por uma câmara de conciliação e arbitragem privada. E a minha pergunta isso não vai aumentar o custo não só para o Estado, mas também para as partes? Professor? Pois eu acho que a solução para esse problema, ela precisa ser negociada. No seguinte sentido, que o Tribunal de Justiça determine qual é a tabela de custas para a remuneração dessa atividade conciliatória. Então, eu acredito que se essa proposta for aceita, as câmaras de conciliação privadas teriam todo o interesse em admitir uma remuneração pequena por conta do grande número de conciliações a se realizar num mês. Então, esse valor seria recolhido pelo autor quando ele promove a ação. Um valor pequeno, de 20, 30 reais, 40, 50 reais no máximo. E, havendo a conciliação, esse valor já seria objeto de negociação das partes para a solução do litígio conciliado, de maneira conciliada, e também a respeito desse valor. Então, no caso de justiça gratuita, o Estado deveria manter um fundo para arcar com essas despesas relativas a essas conciliações. Mas eu tenho a certeza de que, no final das contas, essa economia seria muito grande. Porque quanto o judiciário deixaria de gastar para disponibilizar prédios, serventuários, computadores, água, luz, telefone, como eu citei? Seria uma economia enorme. E o pagamento seria negociado pelas partes na audiência de conciliação. Eu acho que seria uma grande vantagem para o judiciário não ter de se responsabilizar diretamente pelo aparato físico necessário à realização das conciliações. É uma ideia ousada que teria de ser discutida, que teria que ser pensada, mas eu acho que talvez seja uma grande saída para o Poder Judiciário. E, mais um detalhe, uma Câmara privada, ela teria todo o interesse de realizar uma conciliação muito bem feita.
até para mostrar para as partes que da próxima vez não entre na justiça, venha direto à Câmara de Conciliação porque a gente resolve o seu problema. Isso também criaria uma nova cultura de conciliação no Brasil. Eu acho que os ganhos são bastante intensos em comparação com as possíveis dificuldades que esse novo sistema significaria. Doutor, qual a sua consideração? Aliás, foi uma coisa importante e nós deixamos passar, tanto no primeiro quanto no segundo programa. Ainda bem que chegamos aqui numa oportunidade interessante. A questão da conciliação no Brasil é notoriamente falida. Nós não conseguimos emplacar a arbitragem no Brasil, a conciliação no Brasil, infelizmente. E olha que já é antigo esse intuito, mas não conseguiu. A reforma do Código de Processo, como está, ou pelo substitutivo Costa Machado, tenta resolver esse problema? Tenta. Essa audiência prévia no início do processo para a conciliação é uma tentativa muito válida. Não, eu acredito muito na conciliação, porque... Não, mas antes, doutor, por exemplo, o indivíduo vai ao Tribunal de Conciliação, eu me preocupo principalmente porque Mas extrajudicialmente? Extrajudicialmente. Ele não vai, né? Não. Não entrou na nossa cultura a ideia de conciliação. Entrou, o sujeito entra na justiça com uma ação. Mas o Código de Processo, ele vem procurar isso, resolver o problema. Olha, se você arbitrar lá, se você, através do contrato que você teve com a parte, você instituir um juízo arbitral para resolver o seu problema, você vai ter a garantia de execução dessa sentença? Então, essa é a preocupação. Com certeza. Então, eu acho que o grande problema é que a cultura da conciliação e da mediação e da arbitragem não entrou no Brasil. E eu acho que essa cultura ela só começará realmente a se fazer presente quando as novelas da Rede Globo trouxerem um caso de um litígio entre pessoas resolvido por uma Câmara de Conciliação. Novela foi ótima. Que as pessoas sejam convencidas por alguém sábio na novela a realizar uma mediação e não ir ao Poder Judiciário. Ou ainda, que uma discussão entre duas grandes empresas, dessas novelas envolvendo ricos, que alguém, um advogado, tenha um discurso de 5 minutos para dizer, olha, a arbitragem é muito melhor do que o judiciário, porque é muito mais rápido, porque ninguém vai saber da lavação de roupa suja, porque a sentença proferida pode ser executada lá na justiça. É muito melhor, vamos fazer uma arbitragem. E aí o Brasil vai ficar sabendo que a arbitragem não é apenas aquilo que acontece na quarta-feira à noite ou no domingo à tarde no futebol brasileiro. Eu acho que esse é o jeito da arbitragem entrar na nossa cultura. Mas eu não tenho dúvida de dizer que a ideia do processo sempre começar com uma tentativa de conciliação é uma coisa muito boa. Quem entrar com uma ação sabe que terá de enfrentar uma audiência de tentativa de conciliação, salvo se explicitamente ou voluntariamente e de antemão já disser ao juiz, eu não quero conciliação. Aí não haverá. Eu acho que isso vai acontecer também com bastante frequência. Mas a ideia de promover a conciliação no início do processo, ela é muito importante. Professor Costa Machado, eu gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu discurso firme em prol de uma mudança no atual conjuntura legal que nós estamos. Eu acredito que o Código de Processo Civil é uma mudança interessante. Me preocupo também com as suas considerações. Me preocupo porque, não só como advogado, mas como cidadão, eu sei que o reflexo disso na sociedade vai ser muito pesado. De qualquer forma, é muito bom ter homens como o senhor para garantir a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado. Muito obrigado. Você de casa, não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro do professor Costa Machado ou o livro do professor Posner, ingresse lá no iidc.org.br, nas nossas redes sociais, Facebook ou Twitter, tá? Ou também no meu e-mail, lp@leandropinto.us, e concorra aí aos livros da semana. Meu muito obrigado, tenha uma ótima semana, até o próximo Em Conexão Legal.